durante a residência, e ele era um cara que tratava basicamente sobre infecção puerperal. E ele escreveu uma frase num Rotinas que eu nunca mais me esqueci. A frase foi um erro, mas foi um erro que passou por todos os revisores, mas eu nunca mais esqueci. Ele botou assim: infecção puerperal é a principal causa de infecção no puerpério. Não tirou em nada o respeito que eu tinha por ele, mas é óbvio, né? Então, qualquer infecção bacteriana pós-parto é considerada infecção puerperal. Ponto final. Não precisa nada mais do que isso, tá? Então, e essa infecção pode ser em qualquer local. Pode ser pneumonia. Não tem muito a ver pneumonia com parto, ok, mas pode. Mas qualquer infecção bacteriana pós-parto pode causar isso. Antes que vocês se perguntem do que é essa foto desse quadro que eu coloquei aqui, é uma das coisas mais clássicas da história da medicina. Até um momento onde se descobriu que tinha que lavar as mãos, os professores da escola de medicina estavam secando cadáver podre, porque não tinha como preservar cadáver, saíam lá fazer parto. E as mulheres morriam de febre puerperal. A febre puerperal, basicamente, o que era? Era endometrite. Era infecção do endométrio e órgãos adjacentes pós-parto. E acontecia isso porque eles não sabiam que tinham que lavar a mão. Então, esse é um momento importantíssimo, que foi por causa da obstetrícia, por causa da morte de mulheres em hospitais de referência, no caso, em faculdades da época, que se descobriu que tinha que lavar a mão. Bom, o certo é o seguinte, todo e qualquer artigo que vocês lerem, vocês vão ver essa comparação que me irrita profundamente, que é, que infecta mesmo é cesariana. Eu estou trazendo esse dado epidemiológico para vocês, porque é um dado verdadeiro, não é para incomodar, nem para criar tumulto na cabeça de vocês. Mas é que, se eu pegar uma comparação direta entre parto e cesárea, vamos raciocinar. Parto é um procedimento feito para ocorrer dentro de uma caverna na Idade da Pedra. Beleza. Cesárea é uma cirurgia que mudou a curva de mortalidade para melhor depois do surgimento da cesariana, mas igual é uma cirurgia, tem que abrir a barriga da paciente e tal. Portanto, é óbvio que se eu analisar infecções operatórias, eu vou ter muito mais infecção em cesariana. O problema é que todos os trabalhos que vocês vão ler, os livros, fazem essa presepada de comparar parto versus cesárea. Então é óbvio que se eu comparo parto versus cesárea, 100% do trabalho mostra mais infecção em cesárea. Ok, mas, e portanto cesárea seria o maior fator de risco, mas eu vou trazer um dos trabalhos mais importantes que eu utilizo para conversar sobre esse assunto cientificamente, que mostra o seguinte. É um trabalho de 2013, ele não foi contestado, porque ele não tem dúvida, mas que ele compara a cesariana letiva. O que é a cesariana letiva? É uma paciente que não tem nada e anda no hospital para fazer uma cesárea, que é a KISS. É a cesárea do Mãe de Deus e do Moinhos. Que vocês sabem, tem um monte de amiga que fez isso e tal, e descobriu que nenhuma delas infectou. Porque é exatamente isso que acontece. Tu pega uma paciente que, na verdade, tu torna o procedimento do nascimento um procedimento limpo, porque a bolsa é íntegra. Se a bolsa é íntegra, tá tudo lindo, não acontece nada demais. Aí o parto espontâneo tem um pouco mais de infecção, supostamente. Por que ele tem um pouco mais de infecção? Porque, claro, o grosso dos trabalhos de parto, a termo, são partos totalmente normais que ocorreram porque tinham que acontecer. Mas quando eu boto parto espontâneo, eu vou incluir o trabalho de parto prematuro, muitos deles vinculados à infecção, e eu vou incluir aqueles partos que iniciaram por infecções subclínicas. E aquele que tem uma infecção subclínica acaba infectando depois. Portanto, ele é diferente da cesárea letiva, porque a cesárea letiva não teve nada, é uma cirurgia limpa. Depois eu tenho o parto instrumentado. Esse já é um parto mais complicado. Por quê? Porque eu tinha uma manipulação maior, portanto ele infecta muito mais. E o grosso das infecções eu vou ter nas cesarianas que seguem o trabalho de parto. Quando a paciente entra em trabalho de parto, e no meio do trabalho de parto, ou porque deu uma desproporção cefalopélvica, ou porque teve o que se chamava antigamente de sofrimento fetal, mas teve uma alteração da frequência cardíaca fetal, que é não tranquilizadora, eu acabo levando essa paciente para um procedimento cirúrgico. Então é óbvio que essa paciente vai acabar infectando mais. Então o objetivo desse trabalho não é criar tumulto na cabeça de vocês, mas é só vocês terem uma visão crítica quando vocês lerem todas as epidemiologias demonstrando que a cesárea infecta mais do que parto, sem considerar as peculiaridades individuais das indicações de ambos. O certo é o seguinte, nós estamos tratando de uma infecção que, regra geral, não exclusivamente, mas regra geral é uma infecção ascendente. Portanto, ela vem lá de baixo, vem da vagina, para entrar no endométrio. E é perfeitamente razoável isso, tem mil causas para isso.
como a gente vai ver depois. Mas é ali onde eu vou ter a abertura, vocês concordam? Qual útero vai ter que abrir para nascer o bebê? Porque é perfeitamente razoável que venha de um local que é pelo menos contaminado, não estou dizendo que ele é infectado, mas que é a vagina, e que tem, pela sua proximidade, por exemplo, o ânus, que tem uma ligação direta com o reto e, portanto, muito contaminado. Portanto, é fácil de imaginar por que o grosso das infecções vão ser ascendentes. Por que não são todas? Eu estou no meio de uma cesárea e sumo no campo, é óbvio que eu vou contaminar o campo. Portanto, algumas vão ter outras origens. E se pegar, por exemplo, pacientes que tenham usuário de drogas e tal, ela pode ter uma infecção, inclusive, de causa hematogênica. Portanto, eu não preciso necessariamente ser ascendente, mas a regra é uma infecção ascendente. E por que ela é uma infecção ascendente? Porque vem num local que tem mais ou menos tudo, eu tenho tudo. Aeróbios, anaeróbios, eventualmente, mais raramente DSTs, mas copo positivo, negativo, pepto, estreptococo, o que vocês imaginarem. Mas como o reto está muito próximo e, portanto, eu posso ter uma contaminação entérica, eu vou ter a presença de anaeróbios entre 50% a 95% da infecção. E quando eu tenho anaeróbio, eu já começo a imaginar, ops, tem anaeróbio, eu vou ter cheiro ruim. Por isso, eu fiz questão de citar para vocês a questão do odor dos lábios, porque acaba sendo um marcador interessante para nós a presença de um odor mais fétido. Uma coisa importante que eu aprendi, eu acho que foi numa aula de microbiologia, assim, no segundo ou terceiro semestre, e nunca mais me esqueci, é a equação da infecção. Isso é vital em termos de tudo na vida, mas principalmente na questão de infecção puerperal. Qual é a equação da infecção? Olha só, para eu ter uma infecção, eu tenho que ter um número de bactérias. Quanto maior for o número de bactérias, maior vai ser o meu risco de infecção. Concordamos, né? Antes de eu ter uma bactéria lá, uma bactéria não tem organismo. O cara pode ser aidético, ele vai resolver uma bactéria. Portanto, um conjunto maior de bactérias, seja oriundos de qualquer causa de procedimento ou de contaminações já existentes ou novas, vai fazer diferença. Portanto, o número de bactérias está no numerador dessa equação. E uma coisa é eu ter número de bactérias, outra coisa é ter uma bactéria agressiva. Vamos raciocinar juntos aqui. Eu tenho lá, por exemplo, o lactobacilo da vagina. Lactobacilo não infecta ninguém. Portanto, eu posso ter um mar de lactobacilo dentro de uma cesárea, eu não vou ter infecção, não vai acontecer nada. O meu problema é quando eu tenho bactérias agressivas. E, portanto, aquela bactéria gram-negativa, uma bactéria entérica, um anaeróbico, essa é potencialmente pior. Bom, então, em cima dessa equação, eu tenho o número e a agressividade das bactérias. E no denominador, o que eu tenho? Eu tenho a imunidade do hospedeiro. A imunidade do hospedeiro é absolutamente individual. E eu posso pegar um rato, por exemplo, que não infecta com nada. Para infectar rato em laboratório é uma luta, porque eles têm uma imunidade muito boa. Eu operei rato na faculdade, tu operava o rato, não fazia nada. Botava luva de procedimento normal, os bichos não infectavam, porque rato tem muita imunidade. E, portanto, uma paciente tem imunidade reduzida por questões individuais. Ela é subnutrida, ela é anêmica, ela tem HIV, ela é obesa e tal, vai fazer diferença. Ela tem diabetes, vai fazer diferença. Se eu tenho, por outro lado, um paciente saudável, que se alimenta bem, que historicamente possui na sua família uma imunidade aumentada, ou normal, no caso, esquece aumentada, não peguei lúpus, ela vai acabar tendo um bom resultado. Então, essa equação é que vai determinar o processo de infecção. E, pessoal, em tudo que nós vamos intervir, a gente vai intervir nessa equação. Ou eu vou tentar reduzir o número e a agressividade das bactérias, ou eu vou tentar melhorar a imunidade do hospedeiro. E isso tem validade prática, não é uma equação boca a boca. Por que isso? Porque se eu for analisar os fatores de risco para esses pacientes se infectarem, eu vou ter fatores de risco que são vinculados ao próprio parto. Então, eu acabei de dizer para vocês que a cesárea tem numericamente um índice de infecção maior, mas a manipulação do parto. Eu falei para vocês que um parto instrumentado tem mais risco do que um parto espontâneo e assim por diante. Portanto, tem fatores que são inerentes ao próprio parto. Tem fatores que vêm lá do pré-natal. O paciente fez um mal pré-natal, o paciente já tinha lá uma vagina completamente infectada, uma vaginose bacteriana, ela tinha lá uma flora múltipla, ela tem um risco aumentado. A paciente tem lá do pré-natal alterações imunológicas, ela tem uma diabetes gestacional, ela tem problemas de nutrição, ela não fez um pré-natal decente, ela já tinha uma infecção urinária não tratada. É óbvio que essa paciente vai infectar mais.
Eu tenho pacientes que tem a questão que é da condição da paciente. Essa paciente tem lá individualmente, ela não come uma proteína, se alimenta a bolachinha recheada durante toda a vida. É óbvio que eu vou ter uma condição de risco aumentado. E eu tenho questões que são questões nossas. E não tem como tirar a nossa responsabilidade, até porque nós vamos interferir sim na equação da infecção, como veremos a seguir. Então vamos pegar fatores de risco do parto. Eu botei do lado um partograma. Partograma é uma coisa que vocês já devem saber, então eu estou mais tranquilo. Mas o certo é o seguinte: quando eu tenho trabalhos de parto mais prolongados, portanto trabalhos de parto que acaba ficando mais tempo, especialmente com um período maior de bolsa rota, já está ali o prêmio prolongada, e esse trabalho de parto, especialmente aqueles que dão desproporção cefalopélvica, ele não nasce, acaba tendo uma cesariana depois de 20 toques, depois de 30 horas de trabalho de parto, é óbvio que o número de bactérias envolvidos nesse procedimento vai ser maior do que aquela paciente que chega com a bolsa íntegra, portanto, sem nenhuma contaminação dentro do útero, completa no hospital e ganha com o bebê empelicado, que nasce todo enrolado na bolsa. É óbvio que aquela paciente não vai infectar. Já essa teve um trabalho de parto difícil, manipulou, fez episiotomia, depois botou um fósforo, é óbvio que essa vai infectar mais. Por que parto prematuro entra como um marcador de risco para infecção pelo parto? Porque o parto prematuro sempre é uma doença. Ele ocorreu por alguma justificativa, e a principal justificativa para o parto prematuro é uma infecção prévia. Se a principal justificativa para o parto prematuro é uma infecção prévia, o que vai acontecer? Eles já tendo infecção prévia, eu tenho um número maior de bactérias, e portanto eu já entrei na minha equação com um número de bactérias maior. E a cultura positiva na LA é exatamente a mesma coisa. Se eu tenho uma cultura positiva na LA, é porque eu tenho mais bactérias, o risco de infecção certamente é maior. Bom, da paciente, eu tenho aquela paciente super obesa, que é uma paciente que, obviamente, eu vou ter um panículo adiposo gigantesco, além do que ela tem risco aumentado de ter diabetes, portanto, obviamente, o risco da paciente vai ser aumentado por causa disso. Pacientes com baixo nível socioeconômico, ela interfere em todos os aspectos, desde pré-natal ruim, até o fato de que ela tem um risco aumentado de ter doenças próprias, inclusive pela própria higiene. Às vezes tu vai operar uma paciente, tu olha a pele da paciente, é um caos, é pura escabiose, é óbvio que o risco é aumentado. E o HIV interfere na imunidade da paciente, se lembra da equação, interfere no denominador, quanto menor a imunidade, maior é a chance de infecção. Para mim, o mais importante são aqueles que são decorrentes da nossa ação, que é aquilo que a gente poderia evitar se a gente fizesse a coisa bem feitinha. A principal delas é o toque vaginal. Qual é o problema do toque vaginal? Queira ou não queira, o toque vaginal, mesmo que seja feito tecnicamente correto, eu vou ter que passar por uma cavidade contaminada, que é a vagina, para chegar no bebê, passando pelo colo. Quanto mais vezes eu fizer isso, maior é o risco de, se essa vagina for contaminada, se o meu toque for inadequado, se a luva não for estéril. Tem 1000 razões para isso, mas quanto mais toque, pior vai ser. Portanto, a gente deve sempre tentar ser econômico em toque, não exagerar no toque, porque cientificamente aumenta o risco de infecção puerperal. Outra coisa importante é a cesariana propriamente dita, porque uma coisa é que a cesariana será causadora de tudo. Mas o certo é o seguinte: eu vou fazer uma cesariana e é feito por um cara experiente, que não deixa o paciente sangrando, que opera com um tempo adequado, que não dá ponto nem de mais nem de menos, não cauteriza nem de mais nem de menos, não produz lesão de tecidos nem a mais nem a menos. É óbvio que o prognóstico dessa cesariana vai ser melhor do que do R1 que começou anteontem e está fazendo a primeira cirurgia e não sabe nem a anatomia. Portanto, a técnica cirúrgica e o tempo, eu acho que o tempo devia estar escrito aí, mas tudo bem, e o tempo cirúrgico vão estar vinculados diretamente a um prognóstico melhor. E isso vai ser porque eu posso desde aumentar a infecção pelo tempo, aumentar o número de bactérias, como inclusive reduzir a defesa da paciente. Olha só, eu vou lá e cauterizo, deixo preta a barriga da paciente. Ou se eu deixo preta a barriga da paciente só de cauterização, é óbvio que eu estou desvascularizando. Se eu estou desvascularizando, eu estou reduzindo a defesa individual da paciente. Bom, a anestesia, e a anestesia pode ser tanto anestesia, analgesia de parto, quanto anestesia propriamente dita. O que acontece? Eu tenho um aumento de parto disfuncional quando eu faço analgesia de parto. Portanto, eu aumento o número de toques e aumento o número de partos instrumentados.
e por isso a anestesia é isoladamente um fator de risco. Extração manual da placenta, como eu disse para vocês, o colo está aberto, eu consigo meter a mão lá dentro. É óbvio que isso é uma doença, eu só vou fazer isso quando eu tiver a mais absoluta necessidade. De qualquer forma, se eu tiver que fazer isso, eu vou estar obrigatoriamente passando pela vagina, que é uma cavidade contaminada, para entrar numa cavidade que deveria ser estéril. E, portanto, eu vou ter um risco aumentado de nisso aí, ter um risco maior. E, pessoal, por que eu fiz esse escândalo com sangue? Porque sangue faz diferença. Não só uma perda sanguínea acima de 800 ml, mas como anemia propriamente dita interfere no risco de infecção. E quando está sangrando a mais é porque tem alguma coisa. Muitas pacientes já têm lá uma infecção prévia, então o útero não contrai, por isso sangra. Muitas dessas pacientes estão sangrando ali porque não tem ponto adequado, porque deu ponto demais, acabou produzindo novos sangramentos com os pontos e, portanto, deu um tempo cirúrgico muito grande, o parto deu com a placenta retida, ficou o resto placentário. Portanto, é óbvio que o sangramento vai ter uma relação direta com a questão da infecção na paciente. Coisas do pré-natal. Principal coisa, vocês acham que ainda vocês não estudaram isso aí ainda, que é a infecção pelo Streptococcus beta-hemolítico do grupo B, que é o Strepto agalactiae. Qual é o problema desse Strepto? Ele pode ser totalmente assintomático, ela é uma contaminação, ela é uma infecção, mas ela é entérica, portanto, ou a pessoa comeu ela em algum momento e tem no intestino ou não tem, mas quando ela tem no intestino, ele aumenta o risco de fazer uma contaminação tanto vaginal e cervical, quanto intrauterina. E, portanto, se ela tem a colonização pelo Strepto, a gente sabe que aumenta o risco de infecção. E aumenta o risco tanto de infecção neonatal, faz sepsis neonatal, como aumenta o risco de endometrite, de coreamnionite, de ruprêmio, tudo que tem direito. Ela é uma bactéria bagaceira, no sentido de que ela responde a qualquer antibiótico. Mas como ela tem essa capacidade, esse trofismo por tecidos fetais, ela pode produzir tanto endometrite, quanto coreamnionite, que é a infecção quando a paciente está grávida. Endometrite é quando a paciente ganhou o bebê já, tá? Vaginose bacteriana, vocês não tiveram aula disso ainda, mas vaginose bacteriana é quando eu tenho uma flora múltipla na vagina. Eu deveria ter na vagina o quê? Fisiologia, tudo lindo, maravilhoso, tinha que ter lactobacilos e células normais. O que é a vaginose? A definição de vaginose é uma flora múltipla, principalmente de anaeróbios, e por isso o odor é fétido, mas essa flora múltipla tem o principal bicho todo, chama-se Gardnerella vaginalis, mas não é o único, são vários. Eles acabam sendo agentes mais agressivos. Como são agentes mais agressivos, estão no caminho, obrigatoriamente no toque, no parto e tal, eu tenho um risco aumentado de ter uma contaminação maior, por isso que vaginose é risco aumentado de endometrite. Outra coisa importante, eu acho que já ficou óbvio, porque pacientes com anemia grave são pacientes que têm risco aumentado, as defesas dessa paciente são piores. Por outro lado, eu vou ter fatores de proteção. O principal fator de proteção é a utilização de antibiótico profilático. Pessoal, antibiótico, na minha geração, a gente usava quando tinha fator de risco alto, quando estava acontecendo 500 coisas. Hoje a gente sabe que o antibiótico profilático é uma indicação formal para todas as pacientes que vão fazer cesariana. Para parto não precisa, mas para parto, para aquelas que tiverem Strepto B positivo, sim, a gente vai utilizar, mas para aquelas que forem Strepto B negativo, a gente não vai utilizar. O que importa é que antibiótico profilático não é uma suposição de literatura, é uma obrigatoriedade. E na cesariana, propriamente dito, reduz 75% das infecções. Nada mais óbvio do que isso. Para o parto normal, para eu usar antibiótico, eu tenho Strepto B, que é uma outra coisa, é uma outra ciência que vocês vão estudar em algum momento, mas quando eu tiver lacerações, eu infiro que vocês tenham aprendido com o professor Ivo, as lacerações, primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. Primeiro e segundo não é nada demais, isso ocorria na idade da pedra, no meio de uma caverna. Já terceiro grau, quando eu tenho lesão de esfíncter anal, e quarto grau, quando eu tenho lesão de reto, obviamente a contaminação por bactérias de origem entérica, portanto gram-negativo e anaeróbios, vai ser muito maior. Então, nesse caso, fica obrigatória a utilização. Quando eu vou tirar a placenta com extração manual, pode ser uma coisa mais discutível, aí a gente pode parar para pensar se vale a pena ou não. Entendidos todos os fatores de risco e de proteção, vamos para as principais infecções, as mais leves e as mais graves. Como eu falei várias vezes para vocês, a endometrite, se a gente pegar a etimologia da palavra,
é uma inflamação de causa bacteriana, porque é uma infecção puerperal do endométrio. Regra geral, não é só endométrio, né, pessoal? Porque vamos raciocinar, o colo é muito próximo, portanto, mesmo ele sendo, por ser próximo, acaba fazendo uma cervicite junto. Eu tenho igual as trompas, que infiro sejam pérvios, porque essa paciente engravidou, portanto, eu posso ter também uma salpingite, mas o órgão principalmente atingido vai ser o endométrio. Ele vai ser atingido em qual local primordialmente? No local onde tiver a principal solução de continuidade. Onde é que eu tenho a principal solução de continuidade no endométrio? No sítio de onde saiu a placenta. Portanto, é ali onde começam as endometrites. Elas podem terminar muito mais graves do que isso, mas o lugar mais fácil de começar é justamente no sítio de onde saiu a placenta. E aí é importante, e vocês vão ver que eu vou referir cada uma dessas infecções com um prazo específico, porque na prática a gente vai utilizar isso. Olha, a paciente fez uma febre logo no início, lá pelo 3º ou 7º dia do puerpério, eu vou inferir a possibilidade de que ela esteja com endometrite. Então, ela vai fazer uma febre lá no 2º, 3º dia, 1º, 2º dia, opa, a coisa pode ser mais grave. No 3º, 7º vai ser a média. E entre o 3º e o 7º, as pacientes vão ter tido alta e muitas vezes vão retornar para o hospital. E, portanto, é uma coisa que tem vinculação com todos os fatores de risco e proteção que vocês viram e que pode acontecer logo depois da alta. Então, muitas ficam indignadas que estão voltando e tiveram que reinternar. Mas como eu já mais ou menos deixei passar para vocês, o período de início dessa infecção faz muita diferença. Se eu tenho uma endometrite de início precoce, aquela que vai ocorrer até 48 horas, portanto antes do 3º dia, o pessoal pensa bem, para eu fazer uma manifestação clínica de uma infecção que teoricamente seria drenada, porque o colo teria estar aberto tão precocemente, é porque é uma infecção potencialmente grave. Sempre que eu tiver um diagnóstico de endometrite nas primeiras 48 horas, eu vou ter que inferir uma quantidade muito grande de bactérias e uma imunidade mais baixa. Portanto, potencialmente eu tenho um quadro mais grave. Aquele caso da paciente que vai embora e volta no 7º dia com uma infecção zika bagaceira é mais tranquilo. Mas aquela paciente tem 24 horas, faz uma febre violentíssima, faz um choque séptico, por favor, essa paciente é mais grave. As de início tardio são aquelas até 6 semanas, portanto, após o 7º dia até 6 semanas, regra geral, elas são mais tranquilas, mas elas podem estar associadas, inclusive, a consequências do parto. Eu posso ter lá deixado um resto da placenta e esse resto da placenta ter infectado. O principal marcador sempre vai ser febre. Febre é uma coisa que as pacientes podem ter no primeiro dia de puerpério e a obstetrícia tem esse problema. Como a paciente pode dar uma engorjetada na mama, como eu disse, engorjetamento mamário é sangue, tu vai botar um termômetro debaixo da axila da paciente, ela vai estar com, entre aspas, febre, ela vai estar com uma temperatura mais alta. Então, para puérpera, a axila é um mau local para avaliação de temperatura, porque eu vou ter falso positivo. Então, é muito mais interessante a utilização de temperatura oral. Acima de 38 graus, acima de 2 dias do pós-parto, porque até 38 é considerado normal, tá? A temperatura oral ela é uma temperatura mais alta que a temperatura axilar de uma pessoa que não está amamentando. E acima de 38, nas primeiras 24 horas, eu tenho que ficar atento e febre sempre tem que ser investigado, porque vai ser o meu principal sinal. Não é sintoma necessariamente, é sinal. Outra coisa importante, eu vou examinar essa paciente e eu vou ter dor à mobilização uterina. Vocês perceberam? Nós estamos tocando a paciente aqui. No momento que eu toco, faço uma mobilização do útero, especialmente se a paciente teve parto normal, ela não deveria ter dor. Se ela teve cesárea, claro, é um processo inflamatório, tem uma cicatriz ali. Mas a experiência nos mostra que a gente consegue fazer uma identificação depois de examinar bastante o paciente para saber se essa dor é normal ou se é uma dor de infecção. E como eu disse para vocês lá atrás, na aula de fisiologia do puerpério, a questão dos lóquios fétidos. É fétido mesmo, tá, pessoal? Cheiro daqueles que vocês não gostam e não vão esquecer. E a possibilidade de ter calafrios, literalmente calafrios, como se fosse bacteremia. E, pessoal, elas podem fazer bacteremia literalmente. Pensem comigo aqui. Se as bactérias estão vindo ascendentemente e chegam no leito placentário, que é um tamanho da placenta, 15 centímetros de diâmetro aberto, é óbvio que ela pode adentrar a circulação.
Portanto, é óbvio que ela pode fazer uma bacteremia, portanto, é importante a gente estar atento para isso, especialmente nos pacientes pós-cesariana. Como vocês viram, ela é uma infecção múltipla, tem múltiplas causas. Mas se porventura a infecção de vocês for causada pelo estrepto B, especificamente pelo estrepto B, que é aquela bactéria que eu já disse, que é uma contaminação, que tem intestino, que pode estar no cervix, que gosta de entrar para dentro do útero, todo esse desenho que eu botei, é o bebê todo infectado por estreptococcus grupo B. Eu, obviamente, se ele já está infectado prévio, ele pode fazer endometrite. Por que eu digo posso e não afirmo que vou? Uma razão simples, né, pessoal? Uma infecção drenada. Quando nasce o bebê, o colo fica aberto, como eu disse para vocês, sei lá, até 100 de dilatação, e os locos estão tirando, portanto ele pode não infectar. Mas sem infectar, a característica da endometrite do estrepto B é diferente da característica da endometrite por infecções múltiplas que incluem anaeróbio. Vamos raciocinar, tudo que tem anaeróbio fede. E no caso específico da paciente por estrepto B, os locos não são fétidos, então perdeu o diagnóstico. Sempre que eu tiver uma paciente com febre alta, hipotensão precoce, e não tiver logo fétido, eu vou ter que pensar em estrepto B. E mais, não 30% dos casos, não é coisa pouca não. É uma coisa realmente importante, por isso a gente tem feito uso de antibiótico para os pacientes com estrepto B. Então, como é que nós vamos diagnosticar? Pensa bem, é uma paciente que acabou de ter um sangramento médio lá, 700, 800, 1 mililitro ela sangrou. Ela está fazendo uma troca de líquidos violenta, seja pelo que a gente deu durante o trabalho de parto, ou durante a cesariana, na hora que a gente hidrata a paciente, seja pelo fato de que ela está fazendo aquela retomada do bico do terceiro espaço. Portanto, uma das pacientes deve ter visto isso com o professor Ivo. O hemograma no peripério é um caos, muito frequente da leucocitose. Portanto, eu ter falsos positivos de exames laboratoriais é muito comum. É uma paciente que tem um processo inflamatório sistêmico, já pela própria cirurgia, bastante claramente determinado. E o que acontece? Por causa disso, é a mesma coisa que tem fato clínico. Então, se vocês examinam o paciente, veem o paciente, tem locos fétidos, o colo está aberto, amolecido, com dor, amolação, febre, pessoal, ela tem endometrite. Não fiquem fazendo muito tumulto, não aguardem necessariamente a confirmação pelos exames. O problema dos exames não é que eles vão confirmar, é que eles vão ter um dado relativo. Eu posso ter exames muito parados, especialmente o hemograma, em pacientes que não têm nada. Então, ele é um dado adicional, sim, mas ele não pode ser um dado primário. Já a cultura, a gente sempre pega. Oi? Tá trancando o áudio. Eu não sei o que fazer aqui em relação a isso. Porque eu estou com uma internet boa, sinal forte, a todo lado. Não sei muito o que fazer. Você está me ouvindo? Alô? Ouvi sim, só que a voz tá toda errada, assim, é difícil de entender. Ô, prof, provavelmente tua internet que tá falhando. Tu tá usando pelo celular, por acaso? Não, eu estou usando no computador uma internet de casa que tem um sinal super forte. Eu tenho uma internet forte aqui, em princípio. Não, tudo bem, é que eu conectei no celular pra ver se tava falhando, se era minha internet, e também no celular deu a mesma coisa, acredito que seja tua internet, prof. Vocês acham que eu vou sair e entrar? Querem que eu faça isso? Ô, professor, tenta reiniciar o teu modem ali. Deixa eu ver aqui. Tá, eu vou ficar um tempo fora. Eu vou reiniciar, eu vou ficar um tempo. Isso. Só um pouquinho, então, vamos tentar. Para a gente não perder muito da lógica aqui, tá? Que a clínica da endometrite peritoral, ela é febre, principalmente a febre, mas dor, mobilização uterina, locos fétidos e calafrios, tá? A realidade é o seguinte, ó,
que quando a gente tem uma infecção específica, uma endometrite por estrépito, além dela ser muito comum, é 30% dos casos, ela costuma dar um quadro clínico mais grosseiro, que é uma febre alta e hipotensão precoces, só que com a seguinte característica: os lóquios não são fétidos. Então ela engana muito, porque tu tem uma situação que tu vai fazer o exame físico da paciente, como é muito precocemente, tu examina e o qual já está meio aberto, porque é normal, tu está ali no primeiro, segundo dia, você se lembra da endometrite precoce, que é a mais grave, e daqui a pouco tu olha, os lóquios não são fétidos, tu acaba perdendo o diagnóstico. Então essa é uma questão potencialmente grave, porque ela retarda o diagnóstico, e em retardando o diagnóstico tu pode ter um prognóstico pior. Não esquecendo que quanto mais precoce for a infecção, mais precoce for a endometrite, pior vai ser o prognóstico. Bom, e aí eu acho que foi aqui, na verdade, que a gente começou a perder, porque eu estava dizendo para vocês o seguinte: ó, como é que tu faz o diagnóstico? Já que a clínica é uma coisa tão importante, não tenha dúvida, a clínica é a coisa literalmente mais importante para fazer o diagnóstico. Por que a clínica é mais importante? Porque, em primeiro lugar, vários dos exames, especialmente os que eu vou mostrar aqui, especialmente o hemograma, ele fica muito alterado no perpério. Se vocês lerem bem o capítulo ali de alterações fisiológicas da gestação, no perpério, uma leucocitose, muitas vezes até com desvio esquerdo, é extremamente comum, muito mais baseado em hemoconcentração, porque tu perde muito líquido no momento do nascimento. A mulher é uma mulher que, como vemos, ela é muito saudável, então o rim funciona, ela passa o dia urinando depois do dia do nascimento e tal, e aí acaba te levando para um diagnóstico exagerado, em geral positivo. Um hemograma negativo não consegue te afastar o quadro, porque pode ser uma reação mais tardia. Não se esqueçam que a grávida é levemente imunossupressa, mas a gente sempre perde o hemograma. E os culturais demoram para ver o resultado. Então a realidade é que tu pode acabar atrasando o tratamento, e isso é a pior coisa. Então o exame ele é útil, tu vai pedir igual, mas é muito mais importante o quadro clínico, portanto história e exame físico. O certo é o seguinte, que vamos raciocinar aqui em cima daquilo que a gente conversou hoje. Quando eu tenho, por exemplo, um parto normal, e eu tenho esse parto normal com uma endometrite, eu tenho sim uma solução de continuidade que é no leito placentário, que é onde começa a endometrite, mas o resto do útero, queira ou não queira, ele é íntegro. Portanto, como é uma infecção drenada, porque o colo do útero está aberto e faz parte da endometrite periuteral manter o colo do útero aberto, porque a natureza é drenar, o que acontece? Ela é uma infecção cujo tratamento não é muito agressivo. Então, qualquer penicilina, da ampicilina para cima, pode ser utilizado como primeira abordagem. E, regra geral, o paciente está bem, tu trata VO em casa isso. Tu não precisa nada demais em termos de tratamento, porque a resposta tende a ser muito boa. E mesmo que seja por estrépito, a por estrépito responde como regra, porque mesmo sendo uma infecção que parece grave, o estrépito B, por natureza, é uma bactéria que responde bem a antibióticos. Ela não desenvolveu grandes resistências. Então acaba que o tratamento pode ser bastante simples. Houve uma época em que se não dava nem antibiótico se o quadro fosse bem tranquilo, tu só garantia contra a atividade uterina. É bobagem, porque a resposta é muito mais rápida com antibiótico. E o certo é o seguinte, tu só vai te preocupar se ela não responder. Essa é a grande questão. Se porventura ela não responder ao tratamento, e vamos traduzir o que é não responder e tratamento. É mais ou menos algo entre 48 e 72 horas e a paciente não teve nenhuma melhora ou manteve fazendo febre. Regra geral, é uma melhora clínica muito rápida, porque tu queira ou não queira, como eu disse, é uma infecção já drenada, é, entre aspas, um abscesso drenado. Só que tu sempre tem que pensar, uma das causas de não ter melhorado é que ficou um resto placentário lá dentro. E isso é mais comum em parto normal do que em cesárea. Quando tu tem um resto placentário, tu tem um problema, porque esse resto placentário é um tecido cuja vascularização é mais baixa. Como a vascularização é mais baixa, tu pode ali fazer um pequeno abscesso, e, portanto ela acaba não respondendo por causa disso. E, além disso, uma outra hipótese, como a infecção, regra geral, é ascendente e polimicrobiana, os anaeróbios não vão responder à ampicilina. E aí tu vai ter que fazer um tratamento de segunda linhagem. Pessoal, é óbvio que um paciente com endometrite pós-parto normal pode complicar tanto quanto de uma cesariana. Mas na cesariana, regra geral, complica mais. Por que complica mais?
Porque como uma das principais causas de endometrite é o fato de tu ter tido uma coremionite, ou seja, a infecção intrauterina. Desculpa, me engasguei aqui. Antes dela ter entrado em trabalho de parto, o que acontece? Tu automaticamente já contaminou a cavidade. Então essa é uma coisa importante. A tua cavidade peritoneal, que deveria ser estéril, potencialmente, pelo menos, já está contaminada. A segunda coisa é que, como uma das causas é sangramento e em cesárea sangra mais, tu pode, junto da própria cesariana, piorar os fatores de risco. E a terceira coisa é que, se for uma cesariana que tu teve que manipular demais, for uma paciente que tu indicou por múltiplos toques no diagnóstico de desproporção cefalopélvica e tal, tu vai acumulando número de bactérias. Então, se lembrem, eu vou ter um N de bactérias maior. A agressividade das bactérias não precisa ser necessariamente maior, mas o N vai ser maior. E qual é o grande problema? Na cesariana, eu tenho uma imunidade menor do hospedeiro, porque sangra mais, porque eu deixei um monte de ponto ali dentro, e esses pontos, queira ou não queira, cada ponto eu aperto um pouco, reduz a vascularização, reduzo inclusive a chegada do antibiótico. E aí vocês vão entender uma coisa que diferencia endometrite pós-parto e pós-cesárea. A endometrite pós-parto vai buscar o quê? O leito placentário. Aonde é que inicia como regra a endometrite pós-cesárea? Ela inicia na histerorrafia, que é onde tu fez o corte, portanto tu desvitalizou e deu ponto. E tem lógica, ela procura um lugar com menor vascularização. Pode ter no leito placentário? Claro que pode, mas ela tende a começar primeiro na histerorrafia. Então, justamente por isso, o tratamento para a cesariana tem que ser muito mais agressivo. Por quê? Porque tem um conjunto de fatores de riscos inerentes a uma cirurgia associados a uma paciente que já é naturalmente imunossupressa. Então, quanto mais precoce, e o tratamento sempre vai ser mais, não é agressivo, mas vai ser pelo menos um tratamento mais completo do que o tratamento que tu faz com endometrite pós-parto. O mínimo que tu tem que fazer é um anaerobicida, que pode ser clindamicina, pode até ser metronidazol, mas o metronidazol atrapalha um pouco a amamentação, então pelo menos uma clindamicina e um aminoglicosídeo, gentamicina e amica. Pelo menos isso para um começo de tratamento. Cada hospital vai ter um padrão distinto, mas sempre tu vai ter que ter uma cobertura para gram-negativo, que é o que vocês estão vendo aí, acho que vocês sabem em farmaco, e anaeróbio, obrigatoriamente. Ah, mas assim, não pode ser estrépito. Bom, pode, mas o estrépito responde a qualquer antibiótico. Só que tu não pode negligenciar, num caso potencialmente mais grave, um gram-negativo e um anaeróbio que podem potencialmente fazer uma infecção maior, inclusive abscesso. Por isso, não existe esquema para tratamento de endometrite puerperal por cesárea que não cubra gram-negativo e anaeróbio. Bom, vai que porventura não responde, tu pode acrescentar, porque até o estrépito, por incrível que pareça, responde melhor a uma penicilina, qualquer que seja. Então, tu pode acabar até acrescentando ao tratamento. Entretanto, quando tu não tem a resposta, no caso específico da cesárea, o teu estresse aumenta mais, porque a possibilidade de abscesso, de coisas mais graves, tende a subir. Outros tratamentos que existem, só para vocês saberem, eles vão incluir desde penicilinas com inibidores de beta-lactamase, cefalosporinas de segunda e terceira gestação, carbapemênicos, ou seja, uma quantidade grande de formas de tratamentos que vão variar de hospitais em hospitais, mas nunca esquecendo que gram-negativo e anaeróbio tem que ser coberto. O grande problema, na verdade, é que a gente quer que ela fique apirética em 48 horas. Se ela não ficar, a gente vai se estressar. Mas, e essa é uma coisa que mudou, a minha geração, tem muito velho que ainda faz isso e é ruim. Quando ela segue apirética, ela passa para antibiótico VO e manda ela para casa com antibiótico VO. Não precisa disso, faz uns bons 10 anos, mas as pessoas ficam trancadas porque aprenderam a fazer isso. Se a paciente estiver apirética por 48 horas e, obviamente, em bom estado clínico geral, ela é considerada cura e vai embora para casa sem estresse. Por outro lado, se ela não tiver resposta, a gente sempre vai pensar em coisas mais graves. Pode ser uma resistência bacteriana, a ponto de eu ter que pegar, por exemplo, trocar por um esquema de antibiótico de segunda linhagem. Daqui a pouco tu vai estar usando pipetazo para essa paciente. Tu tem que pensar e sempre tem que afastar a possibilidade de um abscesso, que, como eu disse para vocês, eu posso ter contaminado a cavidade. Se essa endometrite foi produzida por um líquido amniótico que já era infectado, eu posso produzir abscessos em qualquer lugar, lá em cima, inclusive. Em geral, é pélvico,
mas ele pode se espalhar por toda a cavidade, porque ela não tem uma imunidade tão boa e, portanto, a paciente pode fazer uma peritonite muito grave, ela vê gente morrer disso. Infecção ainda é uma causa de morte, infelizmente, no nosso país. E tem uma situação que nós vamos estudar, que é a tromboflebite pélvica séptica, que sempre acaba sendo um diagnóstico meio de exclusão. Mas quando nada responde e a paciente está relativamente bem e segue fazendo febre, eu tenho que pensar sempre na possibilidade de uma tromboflebite. Bom, terminada a endometriite, que é a mais comum, é a mais importante, e o grosso da ciência sempre feito em cima da endometriite, a gente passa para as infecções de ferida operatória. Olha, quando eu trato de infecção de ferida operatória, é óbvio que estatisticamente vai ser uma coisa muito mais da cesariana do que do parto normal. Se o parto normal tiver uma laceração ou uma episiotomia, aí sim eu vou ter riscos de infecção ali, vaginal. Entretanto, o risco ali, como eu disse para vocês, é menor, porque a imunidade local é muito boa. A imunidade local, literalmente, ela é muito boa por causa da idade da pedra, como eu já expliquei para vocês. Portanto, quando a gente fala de infecção de FO, a coisa mais importante para nós é a cesariana. E ela vai ter uma variação de infecção muitíssimo proporcional ao local onde tu está. Eu vou contar uma estatística que parece ridícula para vocês, mas ela é absolutamente verdadeira. Eu fiz 20 anos de obstetrícia no meu consultório, eu operei um paco de pacientes e eu nunca tive uma infecção de FO. Por quê? Porque a maioria das pacientes que se operavam eram pacientes que tinham feito bons pré-natais, pacientes que eram boas de saúde, eram pacientes que a cirurgia foi feita porque ela pediu, portanto era uma cirurgia com bolsa íntegra, e portanto não acontece nada. O problema é quando tu vai fazendo uma medicina melhor. Ao fazer uma medicina melhor, tu vai indicar um número maior de cesarianas por urgência e emergência. São essas que vão acabar infectando mais. Então, quando a gente olha essas que infectam, regra geral, são cesarianas bem indicadas. Porque eu não estou dizendo que tem que indicar mal cesariana, por favor. Eu só estou chamando a atenção que quando a gente olha os fatores de risco, é razoável que eu tenha um número alto de infecções, principalmente em locais onde se faz a coisa bem feita. A diferença é que o principal agente etiológico, não estou dizendo que é o único, tá? Mas o principal agente etiológico da infecção de FO propriamente dita não é mais anaeróbio gram-negativo. Anaeróbio gram-negativo faz uma infecção, regra geral, ascendente ou por endometrite subclínica e faz uma infecção intraabdominal. Já a infecção de FO, regra geral, é feita por estáfilo mesmo. E estáfilo, vocês sabem bem, é uma infecção de pele. É uma coisa que todos nós somos cobertos por estáfilo. Por isso, como regra geral, quando eu tenho uma infecção de FO, eu tenho que pensar duas coisas. A primeira coisa, que é um estáfilo bagaceiro, não é um estáfilo necessariamente daqueles mais graves, um estáfilo que precise necessariamente ser aquele estáfilo hospitalar, que tu vai precisar utilizar antibióticos de última geração. Não, é um estáfilo bagaceiro. Só que ele provoca um impacto muito grande, porque ele destrói do ponto de vista estético da tua paciente e, portanto, acaba sendo uma coisa importante. Outra questão que deve se levar em conta é a técnica cirúrgica, tá? Porque a técnica cirúrgica, de novo, faz bastante diferença, porque o indivíduo que sabe fazer um fechamento adequado... Vocês querem ouvir a história do posto Ipiranga? Porque a guria está respondendo agora. Querem? Tá, só para... Pode ser depois, professor. Tá, então eu falo depois aqui. Tem um link que é do Simers para poder entrar, tá? Ok. Eu passo para vocês, não tem problema nenhum. Então, olha só. Os fatores de risco é a profundidade do tecido. Por isso que pacientes obesas, pacientes diabéticos e tal, têm um risco maior. E olha só, vamos raciocinar isso, que é uma coisa interessante. Eu acho que até botei diabetes logo depois. Eu vou voltar aqui, porque eu até marquei aqui. Estou vendo o tecido subcutâneo marcadinho em vermelho aqui? Tecido subcutâneo, vocês não devem ter entrado em grandes cirurgias, mas vocês vão perceber o seguinte: ele não tem uma grande vascularização. Quando ele tem algum vaso que está sangrando, o pessoal cauteriza. Portanto, a vascularização dele não é naturalmente boa. Se ele tem um tecidinho pequeno, é óbvio que ele utiliza vasos colaterais de todos os lados. Mas se eu tenho um subcutâneo muito alto, o que vai acontecer? Eu posso ter não só uma área que fica oca durante a cirurgia, e fica oca porque eu não tenho como lacrar, e para que se diga bem claro, a ciência diz que até 2 centímetros eu não preciso nem suturar,
a partir de 2 eu preciso, mas sempre vai ficar um buraco lá embaixo, especialmente em pacientes muito obesos. Às vezes tu abre, tem uma camada de 10 centímetros de gordura ali. E a segunda coisa que acontece é que, obviamente, é um tecido que é menos nutrido. E a infecção vai se dar, como regra, no tecido subcutâneo. A técnica cirúrgica, como eu disse, evita óbito. Se o cara sutura de mais ou de menos, cauteriza de mais ou de menos, qualquer coleção que fizer ali embaixo, ela tem risco aumentado de infectar. Vocês sabem que a gente não consegue esterilizar uma cirurgia, que a gente tem uma cirurgia com o mínimo possível de contaminação. Portanto, se eu deixo uma coleção dentro do subcutâneo, acaba infectando. E diabetes, porque afinal de contas, diabetes naturalmente já tem um risco aumentado. E aí vai outros, como todos os outros que foram colocados do pré-natal, a questão cirúrgica. Bom, sempre que eu tiver uma infecção de FO, e eu gostei disso aqui, tá meio, claro que ele é meio poluído, mas olha só, eu vou ter uma coleção lá no subcutâneo. Eu tenho epiderme, derme, subcutâneo, fáscia e músculo. Tá? Vocês sabem bem do que eu estou falando aqui. Aí o que acontece? Eu tenho uma coleção com pus. Essa coleção com pus, se eu pura e simplesmente drenar e ela não tiver uma celulite importante, celulite é isso aqui, ó. Celulite é quando o estáfilo corre por dentro do tecido subcutâneo ou dentro da derme e vai a uma distância maior do que da FO. Se eu não tenho uma celulite muito importante, perdi meu mouse aqui, ó, só a drenagem já resolve o problema. Porque eu dreno isso aqui, vira uma infecção drenada, mantenho o curativo, ele vai fechar por segunda intenção de baixo para cima e está resolvido o problema. Entretanto, se eu tiver uma celulite importante, que vá para longe das margens da incisão, eu sou obrigado a usar antibióticos. E os antibióticos vão ser sempre antibióticos para cobertura de estáfilo. Como eu disse para vocês, a infecção de epísio ela é bem mais rara. Epísio, você já sabe, é aquele corte que eventualmente se faz. Hoje é aceitável no máximo 30%, a maioria dos pacientes não fazem essa episiotomia. Perdi meu mouse aqui. E ela ocorre em uma porcentagem muito baixa. Além, mesmo quando ela ocorre de maneira pequena, totalmente autolimitada, porque a natureza é a cicatrização espontânea. Ela vai acontecer em casos maiores, quando eu tiver uma extensão grande de episiotomia, especialmente associada à laceração, quando eu manipular demais. Sabe aqueles partos que tu não começa a não nascer, tu faz 300 toques, tem que rotar a representação, daqui a pouco tu vai lá e faz passa um forço, tem uma laceração maior. E, obviamente, se eu tiver endometrite. Por que se eu tiver endometrite? Porque, claramente, no momento do parto, eu já tinha infecção prévia. Portanto, eu já fiz uma contaminação do sítio da episiotomia antes de eu fazer o fechamento. E aí é óbvio que vai aumentar o risco. O tratamento tende a ser bem tranquilo. Regra geral, apenas uma drenagem é suficiente para eu fazer o tratamento. Muito raramente, olha, eu não me lembro de ter usado antibiótico para infecção de epísio alguma vez na vida. E o resultado é surpreendentemente bom. Mesmo que caia os pontos previamente, ou tu abra, fica uma coisa horrível, assim, parece aquelas boca torta, assim, de AVC. E o que acontece? Passa assim, alguns dias já está meio que fechando, e tu só vai saber o resultado final depois que terminar, porque regra geral cicatriza bem. O que não quer dizer que esteticamente fique bem, mas funcionalmente fica bem. Entendido isso aí? Tudo tranquilo, né? E aí a gente cai em outras infecções que são muito comuns nesse período. Dela vão ser as infecções da mama. Olha, vamos lembrar do que a gente conversou hoje de manhã. Eu tenho lá uma paciente que tem uma fissura mamilar. Uma fissura mamilar é uma porta de entrada. Se ela é uma porta de entrada, o que vai acontecer com ela? A boca do bebê e a própria pele da mama tem estáfilo. Portanto, o que vai acontecer? Pode entrar esse estáfilo e faz uma infecção na mama. Se vocês olharem essa mama aqui, eu tenho aqui um tecido normal, sem celulite. Mas aqui, ó, eu tenho um tecido todo cheio de celulite. Se ele está eritematoso, ele vai ter aquelas coisas da reação inflamatória. Tumor, rubor, dor, calor. E é exatamente assim que se manifesta a mastite. Portanto, a mastite é uma coisa que, olha, incomoda muito as pacientes. Do ponto de vista epidemiológico, pode ser bastante comum e ela é mais comum em populações como a brasileira, que, como eu disse para vocês, prepara mal a mama,
É muito menos comum na tribo Yanomami da Amazônia e é menos comum em países da Europa no período de verão. Estou sendo bem claro, ele tem uma relação praticamente linear com a incidência de fissura mamilar. Quanto mais problema tu tiver para dar de mamar, maior vai ser o risco de tu fazer a mastite. Portanto, a coisa mais importante é a pega inadequada, que gera a fissura, e existem algumas coisas que a gente não tem um absoluto controle, como a obstrução ductal, que pode ocorrer, por exemplo, em pacientes que fizeram cirurgia plástica. Eu até vou falar da galactocele aqui, que é quando a gente tem um ducto que foi cortado e ele produz leite igual, e quando ele produz leite ele não tem para onde ir porque o ducto foi cortado, então pode acontecer isso. Eu posso ter obstrução ductal por algumas coisas, por exemplo, que são iatrogênicas, e isso sempre me leva um pouco à loucura. Eu sou um cara muito pouco preocupado com o que as pessoas fazem com a sua vida, mas eu sempre me incomodo quando uma guria jovem bota aqueles piercings no mamilo, porque eu sempre imagino um risco aumentado que ela venha a ter de fazer uma coisa como essa por perder o ducto na hora de amamentar. Então eu sempre me estresso um pouco, que faz um momento que é bonitinho e tal, e nunca sabe do efeito final desse troço. Não que seja inviável, não que seja impossível, e não aumenta outras doenças mais graves, tipo câncer, mas pode dar uma dificuldade por causa disso especificamente. E o engurgitamento mamário, pela mesma razão, eu vou somando fatores de risco e eu acabo tendo um risco aumentado da paciente infectada. De novo, e olha só que mastite clara, a gente olha aqui, eu estou indo com o mouse, vocês enxergam a mastite. Não conheço a paciente, mas ela está morrendo de dor. Não tem como não doer violentamente uma mastite desse tamanho. E é óbvio que o agente etiológico vai ser principalmente o Staphylococcus aureus, porque é uma infecção de boca, de pele. É a boca do bebê na própria pele da mãe. O quadro clínico já ficou claro para vocês, é um processo inflamatório local, com febre, pode dar sintomas sistêmicos bastante importantes, é óbvio que vai variar de paciente para paciente, mas quando eu digo inflamação local, pessoal, dói e dói de verdade. Essa é a típica dor, que pode ser uma mastite pequena e a paciente pode, não digo urrar de dor, porque as mulheres são meio corajosas nesse troço, mas realmente as pacientes têm um sintoma muito forte. O nosso tratamento aqui, a gente não pode negligenciar, porque se a gente negligencia o tratamento, não só a paciente sofre muito, como ela pode evoluir para uma coisa mais grave, como, por exemplo, um abscesso. Então, o tratamento é meio que óbvio. O mais importante é eu dar um antibiótico simples, como a cefalexina, que trate aquele estáfilo comunitário, estáfilo de pele mesmo, bagaceiro. Casos mais graves, eu vou acabar usando coisas mais importantes, como dicloxacilina, oxacilina e coisas do gênero, mas não é comum. Regra geral, uma cefalosporina como a cefalexina responde muito bem. Mas o mais importante, segue fazer tudo aquilo que a gente orientou hoje de manhã sobre a amamentação, porque senão ela vai começar a fazer mastite de repetição, e daqui a pouco ela vai largar, porque como dói muito, não dói pouco, dói muito, ela vai acabar largando a amamentação. Se a gente não trata direito, pode evoluir para um abscesso mamário. De novo, a epidemiologia vai ser a mesma, mas é um quadro muito mais grave. Pessoal, quando tu olha um abscesso mamário, se tu não sentir a dor que a paciente está sentindo, te falta empatia, tem que trocar de profissão, porque é óbvio que dói muito o abscesso mamário. É um troço que é a mama, entre aspas, engurgitada, só que dentro, em vez de ter sangue, como eu disse para você, tem pus. E o pus ele vai dissecando a mama por dentro e vai fazendo trabéculas. Então é um troço que realmente dói muito. Então, além de ter o processo de celulite, que sempre se estende além do próprio abscesso, eu vou ter uma área com flutuação. E é óbvio que eu vou ter que drenar. Se tu não for filhote do Joseph Goebbels, que vai fazer isso com anestesia local, o correto é fazer isso com anestesia geral, desfazer com a mão todas as trabéculas. É uma cirurgia muito fácil, deixar um dreno, e a resposta é muito boa, porque como é uma regra geral produzido por um estáfilo bem simples, a resposta ao antibiótico e ao tratamento é muito boa. Faz muita diferença. Tanto que é o seguinte, a paciente está hoje morrendo de dor. Aí tu faz a cirurgia na paciente, tu drena aquele troço todo, parece um troço horroroso. Tu vai ver a paciente na SR, ela já está 10 vezes melhor. Porque tu faz o processo mais importante, que é o processo de drenagem. É óbvio que ela vai ter a dor da mastite igual, mas é incomparavelmente menor do que a dor que ela tinha com o abscesso. Pessoal, infecções do trato urinário também é óbvio que vão acontecer, seja via parto normal,
normal, seja via cesariana, as coisas são muito próximas e, portanto, a manipulação das vias urinárias são muito comuns. Claro que quando eu olho para a situação, sempre penso assim, na sondagem da cesárea, não precisa ter feito cesárea para ter infecção urinária. Manipulações do parto, a descida da apresentação e o número de toques que se faz sempre tem um risco aumentado. Você imagina o seguinte, se numa relação sexual já estatisticamente entra a bactéria para dentro da uretra e, portanto, chega dentro da bexiga, imagina num trabalho de parto com uma quantidade de exames físicos que se fazem e assim por diante. Mais ou menos 2 a 4% delas vão fazer infecção urinária. É sempre importante afastar isso antes de dizer que ela tem incontinência urinária ou retenção. Você lembra que eu falei hoje de manhã? Sempre é importante primeiro afastar a infecção urinária. Ela não precisa nem fazer um sintoma tão violento assim. Mas, regra geral, ela vai ter um sintoma muito parecido com o sintoma de uma paciente normal com infecção urinária. Associada, então, à hipotonia vesical, que já acontece na gestante normalmente, com aumento de resíduo, mais capilarização, trauma, ITO não tratada, todas as coisas que eu já falei, tudo que eu falei espontaneamente, mas todas essas coisas vão levar à infecção urinária. O tratamento do quadro clínico é muito similar ao da paciente grávida, e os fármacos que a gente utiliza são sempre fármacos simples, porque, regra geral, o fármaco que eu posso usar na gestação, eu posso usar no puerpério do ponto de vista de antibiótico, então tende a ser um pouco mais tranquilo. Pessoal, como tudo na vida, nada é tão ruim que não possa piorar. Então a gente tem ainda complicações de graça, a infecção puerperal é uma causa de morte, e portanto eu posso ter complicações infecciosas muito mais graves. Isso que vocês estão vendo é uma situação que existe, que todo gineco-obstetra já viu, e sem dúvida alguma é um troço que impacta muito mais e aumenta a mortalidade. Vamos por partes. O abscesso pélvico, ele, regra geral, não é isolado assim. Ele é uma coisa que vem junto de uma paciente toda cheia de fatores de risco. Ela ia fazer apenas uma endometrite, mas contaminou de maneira tão importante o peritônio dela, que acabou ela evoluindo para um abscesso. E vai ocorrer, para nossa sorte, graças a Deus, uma proporção baixa das endometrites. E como eu disse para vocês antes, sempre que eu tiver uma resposta ruim ao tratamento, eu tenho que afastar o abscesso pélvico. Ali vocês estão vendo um quadro super óbvio, tá aqui, qualquer um enxerga, né? E a gente tem que sempre pensar em fazer imagem quando a paciente não tiver a resposta. Então é aquela coisa, os exames para endometrite são tudo mais ou menos, os exames para abscesso pélvico são bons, porque a gente acaba enxergando de maneira importante pelo simples fato de que ele acaba sendo uma coleção líquida e todos os exames, inclusive a ecografia, se prestam para fazer o diagnóstico. Sempre que eu tiver um abscesso pélvico, sempre, eu vou ter que drená-lo. E a drenagem, via de regra, é laparotômica. É óbvio que se eu tiver uma coisa muito posterior, o pessoal tem feito tentativa de fazer cirurgia via vaginal, mas regra geral, nós vamos abrir a barriga dessa paciente, é uma paciente potencialmente muito grave, é uma paciente que já não respondeu no ciclo de antibiótico, então a gente vai ter que abrir, lavar o peritônio dessa paciente, explorar o máximo possível para não deixar coleções e fazer um tratamento com antibiótico, e o antibiótico sempre vai ter que ser um antibiótico no mínimo tríplice, cobrindo absolutamente tudo, mas principalmente anaeróbio. Não esqueçam, se é abscesso, tem pouca vascularização, se tem pouca vascularização, a proliferação de anaeróbio é bastante importante. Então é uma coisa sempre, sempre bastante grave. Bom, olha só, eu tenho uma paciente, ela começou a fazer febre no puerpério. Eu acabei nem dando alta para ela, a regra geral é isso que acontece, eu acabei nem dando alta para ela e começo com antibiótico. Se for cesárea, faço meu esquema de cobertura de anaeróbio gram-negativo, se for parto normal, eu dou antibiótico, uma ampicilina e tal, e vamos bola para frente. Só que ela não responde. Depois que ela não responde, o que acontece? Bom, então eu tento trocar o antibiótico, porque eu fico achando, veio o resultado das culturas, ela não tem infecção urinária, não tem nada demais, as mamas estão bem, e ela não melhora. Aí eu troco de antibiótico, faço um exame de imagem. Quando eu faço o exame de imagem normal, não acontece grande coisa. Eu acabo não fazendo, não tenho nenhum abscesso, uma coisa que justifique uma abertura da cavidade e tal. O que eu estou tratando? Eu estou tratando de uma
tromboflebite pélvica séptica. Por que existe isso no perpério? Existe pelo seguinte, vocês estudaram, tenho certeza que o Vitorino falou para vocês, que a gente tem uma alteração muito grande da coagulabilidade em pacientes que estão grávidas. E tem lógica, eu disse isso para vocês, que a lógica da hipercoagulabilidade é para manter a gestação. Qualquer pequeno sangramento, qualquer pequeno descolamento, ele vai lá e segura. Só que essa hipercoagulabilidade associada a êmbolos infecciosos faz com que eu tenha um trombo infectado lá dentro. E é isso que é a tromboflebite pélvica séptica. É uma associação de um trombo, portanto eu tenho ali sangue coagulado e esse sangue coagulado está infectado. Portanto, ele vai lançando leve bacteremia. Então, ela faz um padrão de abscesso, essa paciente muitas vezes com picos febris isolados associados a questões normais. Só que tem problema. Essa paciente, em qualquer momento, ela pode fazer um êmbolo e pode simplesmente fazer uma embolia pulmonar infectada. E, portanto, é uma coisa potencialmente grave. Pela sorte de todos nós, é uma coisa rara. Mas é rara, mas não tão rara. Vai no HU, todo ano tem uma, duas dessas. Eu já diagnostiquei umas... eu sou velho, né? Já diagnostiquei uns 10, 20 desses. Portanto, não é um troço... É raro, mas não é tão raro a ponto de que tu não veja. E ela vai ser sempre naquelas coisas piores. Ela sempre vai ser naqueles grandes fatores de risco para ter endometrite, portanto, as complicações. Cesárea, trabalho de parto, título prematuro de membranas, parto distóxico e outras questões. Bom, o quadro clínico eu já falei para vocês, ela tem uma melhora meia boca, e o tratamento é sempre meio empírico, assim, porque eu fui da geração que não tinha ainda Doppler, tá? Então a gente tratava, quando não melhorava nada e a paciente estava relativamente bem, a gente dava. Hoje em dia, tu consegue, pelo Doppler, fazer o diagnóstico da presença do trombo. Vocês estão vendo ali um exemplo. Um exame, eu não sou bom em Doppler, então não vou me meter a falar sobre isso aí. Mas o que importa é que o que a gente faz é, além do antibiótico, desfazer o trombo. Porque a nossa lógica é correta. Tu desfaz o trombo aos poucos, mantém uma antibiótico terapia adequada, portanto o tratamento não é só a heparina. Tu vai seguir dando antibiótico. E tu vai dando uma heparina e o trombo vai fazendo trombólise e vai evitando que tenha um êmbolo e daqui a pouco ela acaba curando. Quando tu tens um diagnóstico correto, a resposta é muito boa a utilização de heparina, independente de qual for, pode ser uma inox ou pode ser heparina mesmo, e a resposta é muito boa. Praticamente tira a paciente um semi-óbito para uma situação muito boa. E aí tem o pesadelo de todos os ginecos obstetras. Assim. Eu tive alguns casos, eu me lembro de uma guria de 17 anos, acompanhei, mas acompanhei literalmente, assim, uma guria de 17 anos, quando eu era residente, assim, e que, simplesmente, ela fez um troço monumental, assim, que a gente achou que ela fosse morrer, ela acabou não morrendo, mas o efeito disso é um efeito muito grande. Então ela pode acontecer após cesárea ou parto, vai tudo depender por onde vai correr. A lógica da fasciite é a seguinte, pensem assim, ó, quando eu tenho lá as camadas todas, pele é uma coisa light, qualquer coisa tu abre a pele e resolve. Tu tem tecido subcutâneo. Tecido subcutâneo, como eu disse para vocês, se porventura eu tiver uma infecção com um pouquinho de celulite, tu abre e dá um antibiótico, resolve. O problema do fasciite é que ela é um pouquinho mais baixa, ela é na aponeurose. E a aponeurose, se vocês se lembram bem da anatomia, é um tecido extremamente importante para a manutenção dos órgãos intra-abdominais. Ela reveste toda a camada externa do músculo, a aponeurose é do músculo, só que ela é uma infecção muito, muito, muito profunda. E quanto mais profunda, pior é a infecção. Com a grande diferença que eu pego um órgão que ela é nobre, a aponeurose é um órgão nobre, porque mantém todos os órgãos presos para dentro do abdômen, e é mal vascularizada. A aponeurose, se vocês não se lembram da anatomia, ela parece um tecido esbranquecido forte. Ela é como se fosse assim, agora está na moda, ela é um TNT forte, branco, que serve para manter os órgãos todos. É um dos momentos mais importantes de uma cesárea, a gente fechar a aponeurose adequadamente. E aí tem um problema. Como ele é muito forte, ele é mal vascularizado. Como ele é mal vascularizado, se ele pega uma infecção, é rara, graças a Deus, mas ele acaba não tendo, se lembra da equação da infecção, acaba tendo a imunidade ruim do hospedeiro. E por isso é uma situação mais grave.
ele pode ser produzido por qualquer tipo de agente. O lá da pele, tipo um estáfilo, ou uma coisa bem interna, entérica, tipo um anaeróbio ou um gram-negativo. Então é uma situação bastante grave. Bom, o que acontece? Ele vai se estabelecer com entre aspas, uma endometriite, pelo menos, a paciente vai fazer um processo febril, como sempre. Só que o que vai acontecer é que ela vai ter uma necrose, e o grande problema é que essa necrose pode demorar para aparecer, porque ela faz a necrose na fáscia, e como toda infecção tende a drenar, ela vai subindo. E aí o que acontece é o seguinte: quanto mais tarde for o teu diagnóstico, mais grave é. Porque ela vai ter necrose do tecido celular subcutâneo justamente por uma trombose em microcirculação, né? Então tu vai enxergar aquela pele, aquela primeira foto que eu botei lá nas infecções mais graves, ela vai fazendo necrose. O grande problema é que tu abre por fora, tu tem, digamos, 10 centímetros de lesão, quando tu chega na aponeurose tem 20. É muito mais grave. Por quê? Porque a aponeurose, ela acaba crescendo adiante pela falta de vascularização. E o que acontece? Pode parecer um troço light, mas tu pode fazer o diagnóstico simplesmente já no choque séptico. Quando tiver isso, a mortalidade é muito alta. E mesmo que a paciente sobreviva, a sequela é muito grande. Porque como tem necrose do tecido, tem que literalmente retirar todo esse tecido e deixar fechar para segunda intenção. Quando eu falo em retirar o tecido, não é tirar 2 centímetros de tecido. Às vezes tira 20 centímetros quadrados de tecido, a pessoa fica com o intestino aparecendo, porque o músculo também necrosa. E a vida é dura, se a gente tiver que fazer isso, a gente faz, que essa é a chance da paciente salvar. Estou dando um grande exemplo para vocês verem, vocês estão percebendo nesse caso aqui, ó, o que aconteceu. Toda a face morreu, essa paciente teve o benefício do músculo ficar, mas ela perdeu toda a face e essa necrose foi completamente desbastada cirurgicamente para salvar a vida dessa mulher. E pode salvar, se tu conseguir controlar toda a infecção, der antibiótico para essa paciente, conseguir evitar que isso aqui não infecte para fechar de novo, a coisa pode ir bem. Mas imagine um efeito estético que é isso. Tem um tratamento como esse. Ela vai trocar um abdômen basicamente por uma fibrose. E é difícil depois tu fazer conserto, porque é tudo neovascularização. Então é uma coisa realmente bastante complicada. Vai ocorrer sempre em pacientes graves, principalmente aquelas obesas com diabetes, porque elas têm aquela coisa própria de ausência de imunidade pessoal. Antes que vocês perguntem por que hipertensão, pessoal, hipertensão na gestação tem um conjunto de problemas, e um deles é que toda paciente hipertensa tem uma CIVD embutida. E, portanto, toda hipertensão não, isso é injusto. Mas a hipertensa com pré-eclâmpsia, ela tem uma CIVD embutida. E, portanto, o que acontece? Ela faz coleções com mais facilidade. São essas coleções muito profundas que acabam infectando, produzindo esse impacto. Bom, o tratamento, a despeito de todo o tratamento, a mortalidade é 50%. Portanto, é uma coisa realmente bastante grave. Como eu disse para vocês, é drenagem, curativo durante, às vezes, meses, e tentar ver se consegue um resultado magnífico como esse aqui. Pessoal, terminando o nosso negócio, a coisa mais importante no puerpério é que a pior coisa que nós podemos fazer é negligenciar. A principal causa, a infecção já foi a principal causa de morte num passado distante. Faz bastante tempo que isso não acontece mais. Ela era a principal causa de morte lá no início. Se pegar as primeiras cesarianas, os primeiros partos, se pegar a idade média, era uma das principais causas de morte. Quando se começou a fazer cesariana, ela era a principal causa de morte. Hoje, ela é uma causa menor. Se a gente olhar aqui infecção pós-parto, ela fica muito atrás de hipertensão e hemorragia, e hoje, até essa estatística meio antiguinha, 2010, a hemorragia está matando mais do que hipertensão, porque a gente aprendeu a tratar melhor a hipertensão. Mas morrer por infecção, eu não estou dizendo que nós temos culpa, porque não consegue se evitar tudo, mas a gente sempre tem que correr na frente para não fazer um diagnóstico tão tardio a ponto da paciente ficar gravemente enferma. É isso, pessoal. Muito obrigado por ficar até a noite aqui nessa nossa brincadeira. Eu espero que tenha sido útil. Eu vou conversar com o Guerra sobre a questão da prova de vocês. Combinado?
porque teoricamente seria semana que vem, nós vamos ver se é viável ou não fazer a prova, de uma forma ou de outra a gente vai tentar fazer. Perguntas? Imagina, Catherine, foi um prazer. Isso aí, pessoal. Valeu de verdade. Obrigadão até pelos agradecimentos. Fico feliz da vida. É um prazer para mim estar dando aula para vocês. Vocês devem saber disso. É uma boa opção ali fazer um trabalho, alguma coisa assim. Vocês estão me vendo aqui, não? Não, né? Com a câmera desligada. Sim, prof, a gente está te vendo. E eu acho que o trabalho seria uma boa, prof, porque a maioria dos professores estão fazendo isso, estão pedindo para a gente fazer trabalhos, enfim, e para não ficar na ausência de AP1 da nossa prova, porque eu acho que fica meio até complicado para ti essa questão, até usar o sistema da faculdade. Eu acredito que se for melhor para ti fazer um trabalho em grupo com cada turma, acho que fica a teu critério do que escolher, mas a gente está aceitando o que vier. Então é o seguinte, se o Guerra autorizar, que sabe que começou, ainda sou magrinho aqui, se o Guerra autorizar, eu faço tranquilamente, vai ser um prazer, e aí a gente faz um trabalho legal, a gente inventa alguma coisa bacana e vai ser legal. Pessoal, valeu, grande abraço, boa noite para vocês, qualquer coisa, mandem mensagem aí, muito feliz que tenha tido mais de 30 pessoas hoje à noite. Oi? Um último negócio, um amigo teu te mandou um abraço, Paulo Eduardo, pediu para te falar agora. Pô, que legal, show de bola, pô, que prazer. Abração, prof. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau, abraço. Tchau, pessoal, valeu, obrigado por tudo.